Saravá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui na Escola Iniciática Umbanda Crística. Meu nome é Tiago e eu vou acompanhá-los, nesta aula, daqui até o final. E aí eu faço alguns pedidos a vocês. Primeiro, se vocês ainda não se inscreveram em nosso canal, vai aqui embaixo, na parte inscreva-se, ative as notificações, porque sempre que tiver conteúdo novo, aulas novas, vocês serão notificados e poderão acompanhar com a gente e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Gostou dessa aula? Clica ali no joinha, ali embaixo, tá? Que você gostou. Clique em compartilhar e envie esta aula para amigos, familiares e para pessoas que queiram conhecer um pouco mais, tá? Da nossa visão em relação à nossa amada Umbanda. E o conteúdo que a gente vai trabalhar no dia de hoje, tá? Nós vamos falar sobre as corporações orixás, os poderes reinantes do Divino Criador. Então é aqui que vamos iniciar o nosso trabalho, vamos iniciar a nossa aula e vamos trazer um pouco mais, tá, sobre o que são esses orixás. O ponto de partida, o lado mais importante a gente saber, é que não existem deuses orixás, não existem espíritos orixás, e sim poderes reinantes do Divino Criador. O termo orixá, ele é apenas um título honroso de uma corporação, tá? Que nela militam espíritos arcangélicos, espíritos nobres, espíritos superiores, compartilhando sempre as mesmas causas, objetivos e finalidades, que obedecem a uma formação hierárquica e não um ser em si. Então, só para a gente citar como exemplo, não tem uma Iemanjá como espírito, não tem um Oxóssi como espírito, não tem um Ogum como espírito. O que tem são espíritos, uma corporação que levam este título honroso, tá? Porque eles trabalham na mesma onda vibratória desses orixás. Então, quando tem-se uma manifestação de um espírito na linha de Iemanjá, na linha de Oxóssi, é porque eles estão na mesma onda vibratória. Não que seja Oxóssi, Iemanjá e Ogum, porque não são. Então, isso traz para a gente e já desmistifica a questão de que existam espíritos orixás. Não. Os espíritos, na realidade, são poderes reinantes do Divino Criador. E esta corporação e todos esses espíritos que militam nesta corporação, eles são espíritos superiores, espíritos elevados, com missões sublimes aqui na Terra. Tá? Então, a gente parte deste princípio para a gente começar aqui a nossa aula. Trazendo um pouco, tá, do que a Umbanda Crística enxerga dos orixás, a gente traz aqui um relato do nosso querido Padrinho Juruá, que é o fundador da Escola Iniciática Umbanda Crística. Então, na verdade, a palavra orixá, ela denota toda uma categoria de espíritos iluminados, que alcançaram a realização espiritual dentro de cada faixa corporativa orixá por afinidade, ou seja, aqueles espíritos que têm a mesma onda vibratória, do orixá e Iemanjá, por exemplo, vão militar nesta linha. Aqueles espíritos que tiverem a mesma onda vibratória de Oxóssi vão trabalhar nesta linha, na corporação Oxóssi, e por aí vai. Por quê? Porque eles estão juntos e trabalham por afinidade. Os orixás, eles têm grande sabedoria e compaixão. Eles são completamente imparciais e abrangem todos os seres vivos, sem discriminação, por meio de formas que emanam o universo e bênçãos que derramam sobre as suas mentes. Quando a gente encontrarmos emanações de corporação orixá sobre, um espírito superior, a gente tem a oportunidade de entrar no caminho que conduz à libertação e à iluminação. Então, aqui é bom, ressaltar que os orixás, esses espíritos que militam, esses poderes reinantes, eles são completamente imparciais e abrangem todos os seres vivos, tá? Então, aqui a gente traz também um pouco para corroborar com a nossa visão a opinião, ao dizer do nosso querido Padrinho Juruá. Uma coisa que é interessante e também tem nada tem a ver, são as representações orixás materializadas em humanos, em pessoas, tá? Então, na verdade, quando a gente vai puxar um pouquinho lá para trás,
quando a gente vai entender as lendas que estão por trás dos orixás e de todos eles, quando a gente vai entender pelo viés da religião afro, tá? Segundo as lendas, os orixás eles têm tendências, virtudes, defeitos e vivências humanas. Então, o que a gente quer dizer? Que quando tem uma religião de matriz africana e tem a presença dos orixás, eles são considerados humanos. Eles têm toda uma vivência terrena, né? Coisa que na Umbanda crística, tá? É completamente diferente. Na Umbanda crística, os orixás, eles são os arquétipos das forças da natureza presentes em nossa constituição física ou espiritual. Então, para cada ponto da natureza, para cada ponto que nós temos dentro do planeta, existe uma corporação orixá, ou melhor, existem um poder reinante orixá para cada força da natureza. E quando a gente manipula essas forças da natureza, tá? Que logicamente muitos consideram e são orixás, seja em que situação for, a gente vai simplesmente equilibrar as nossas forças elementais que nós precisamos para o nosso equilíbrio. Ou seja, quando a gente invoca um poder de Oxóssi, por exemplo, a gente invoca um poder ao qual nós precisamos e o nosso corpo físico está em falta, né? O nosso corpo espiritual está em falta, então ele vem para complementar. Em outras palavras, eles nos equilibram. Então é isso que tem que ficar claro. Então, na verdade, toda e qualquer manifestação, toda e qualquer invocação e manipulação dessas forças de natureza, tá? Quando a gente fala de orixás, elas servem para quê? Para que nós nos equilibremos, para que estejamos centrados. É aquilo que nos está fazendo falta, tá? Então, via de regra, você não faz um trabalho para o orixá, uma entrega para um orixá XYZ. Você está fazendo uma entrega para você, porque você necessita daquilo e você precisa se reequilibrar naquele sentido. É importante dizer também que cada poder orixá, ele traz fatores psicológicos, morais, né, entre outros, que influenciam diretamente no viver material e espiritual. Cada um, ele vibra num poder de Deus para a evolução humana, necessária para o todo, relativo ao existir da vivência planetária. Ou seja, cada orixá, cada poder reinante, ele traz fatores psicológicos e morais que rege nós enquanto seres humanos. Então isso é sempre bom a gente colocar, porque aí a gente desmistifica e faz a diferença entre um e entre outro. Quando nós estamos falando de religiões de matriz africana que fazem, né, e tem a presença dos orixás, os orixás se materializam em seres humanos, eles têm vivência na Terra. Não é o caso da Umbanda crística, porque nós, né, enxergamos e vimos os orixás como poderes, como fachos de luz, como fontes de energia, tá? E isso corrobora essa visão da Umbanda crística, né? Eu trago para vocês aqui dois, né? Trago o Ramatiz e trago o André Luiz, que corroboram com aquilo que a gente, né, acredita e aquilo que a gente entende. Vamos trazer primeiro do Ramatiz. Os orixás são emanações de todo o cósmico, aspectos peculiares da divindade. Eles se manifestam em nosso universo por sutis vibrações, sendo imanentes e onipresentes aos planos dimensionais do cosmos e aos seres vivos que neles habitam. Logicamente, não são consciências individualizadas. Não habitam nenhum corpo sutil e muito menos incorporam, por serem vibrações manifestadas diretamente do hálito de Deus, sendo a imanência e a onipresença particulares do divino. Então aqui, ó, a gente consegue pegar alguns detalhes, né? Primeiro, sutis vibrações de planos dimensionais do cosmos, não têm consciência individualizada, não habitam nenhum corpo sutil e não incorporam. Então aqui a gente já pode perceber e pode entender que se tratam de energias, de correntes, de forças, né, do poder de Deus. Assim como o André Luiz traz também. Sob orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas
e sob a pressão espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas às áreas espaciais intratômicas, sem perda de movimento para que se transformem em massa nuclear adensada, que se esculpem os planetas. Devido à atuação desses arquitetos maiores, surgem nas galáxias as organizações estelares e as nebulosas intragalácticas, como imensos domínios do universo. Então, os orixás, né, mais uma vez sendo trazidos como forças, né, como pontos de energia. Quando falam ali átomos, colmeias imensas que derivam planetas, né, sem perdas de movimentos, para que isto se formem os planetas, e é claro, os espíritos arcangélicos, os arquitetos do universo, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então aqui, tanto Ramatiz quanto André Luiz traz para a gente essa questão de que o orixá, ele não é uma pessoa, ele não tem uma vivência na Terra, ele é um poder, ele é uma fonte de energia, e é por isso que não dá para ninguém incorporar um orixá, né? Imagina uma grande força energética e você incorporando, você médium incorporando um orixá. Praticamente, se a gente fosse entender, né, um pouquinho, por conta dessa carga ser muito forte, nós correríamos risco até de explodir, né? Imagina, não dá. O que nós incorporamos, né, nós médiums, né, de incorporação, nós incorporamos espíritos que militam, né, dentre essas corporações orixás, tá? Então, só que a gente vai explicar um pouquinho mais essa divisão e para que vocês entendam, né, onde vai cada um. Então, quando a gente fala de orixá essencial, tá, são aqueles que plasmam a vida planetária. Então, aqueles criadores, né, o que nós chamamos de engenheiros siderais e espíritos arcangélicos. Eles não têm forma, eles não têm uma definição, simplesmente continuam sendo forças de energia. Só que esses orixás essenciais são aqueles que plasmam a vida e dão a vida ao planeta, tá? Na sequência, vem os orixás sustentadores, que são os espíritos nobres angelicais, tá? Esses espíritos nobres angelicais, eles comandam e mantêm a vida planetária. Então, tudo que é relacionado à vida, aos elementos, tá? Eles estão sob a tutela dos sustentadores, porque eles sustentam a vida no planeta Terra. Mais embaixo vem os orixás mediadores, né, que são os pais de segredo que comandam a Umbanda. E esses orixás são aqueles que comumente a gente conhece, né? Oxalá, Iemanjá, Oxóssi, Ogum e assim vai, tá? Então, eles que comandam a Umbanda. E um pouco mais embaixo, e não menos importante, os espíritos sábios, né, os espíritos elevados, né, os nossos queridos guias espirituais. Os caboclos, os pretos velhos, os baianos, os marinheiros, os ciganos, enfim, toda aquela linha de guias que nos sustentam, que nos ajudam e estão presentes nos nossos trabalhos caritativos. Então, só para a gente entender essa escala, né, esta ordem aí de importância, nesta hierarquia, tá, que existe, e que todos, na verdade, não só os essenciais, os sustentadores, os mediadores e os espíritos sábios, eles são poderes reinantes do Divino Criador. Tá certo? Então vamos lá, vamos explicar ali um pouquinho mais. Os essenciais, que são governados pelos espíritos arcangélicos, são engenheiros siderais. Então, eles plasmam o pensamento de Deus na forma do mundo e de suas humanidades. Então, são aqueles que são responsáveis pela vida no planeta, como a gente explicou um pouquinho mais atrás. Os sustentadores, eles são mantidos pelos espíritos nobres angelicais, que são os mensageiros e ministram de Deus. E eles, né, executam a manutenção da harmonia universal. Então, eles cuidam da vida no planeta. Tá? Então, eles dirigem, são responsáveis pelos espíritos inferiores voltados para o plano evolucional, tá? No plano terreno. Os orixás mediadores, eles são irradiados pelos espíritos superiores e são aqueles que atuam diretamente junto aos espíritos humanos, porque são misericordiosos, compassivos e transbordam incessantemente o amor divino. Então, são aqueles que trabalham ali também junto com a gente. E alguns dos espíritos superiores
que militam dentro do título orixá mediador foram canonizados pela Igreja Católica. Então, um pouco mais à frente, a gente vai ver, né, e tem ali uma parte, sobre o sincretismo, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o sincretismo, mas um pouco mais ao final, tá? Então, alguns ainda são considerados avatares, iluminados de outras religiões, né, como as orientais, por exemplo, e são espíritos crísticos, tá? E é importante falar que eles não se vinculam com exclusividade a qualquer religião ou doutrina espiritualista. Eles vibram com todos os homens, tá? Pois são adeptos incondicionais, tá? Da única doutrina possível e imaginável: o amor universal. Então, o amor é algo comum a todas as religiões. Por isso, eles não se vinculam a apenas uma ou outra religião. Eles têm como base o amor. E a partir daí, eles desenvolvem o trabalho que têm de desenvolver. Os orixás essenciais, que perfazem todo um trabalho divino, plasmando constelação e planeta, gerem os sustentadores, que coordenam e mantêm a vida e que comandam os mediadores, tá? Que vieram trabalhar na força orixá, certo? E chefiam os espíritos elevados. Lembra quando a gente falou ali atrás de uma hierarquia? Pois então, aqui ela é representada. Então, os essenciais, né, que perfazem o trabalho, que gerem os sustentadores, que gerem os espíritos elevados, né, que gerem os guias espirituais. Então, é toda uma hierarquia, e isto é respeitado. É claro que esta hierarquia, ela pode ser trocada em algum determinado momento, tá? Uns podem sempre ascender, isto é permitido. Só que quando a gente tem esta hierarquia, é para facilitar e para a gente entender o que cada um é responsável, né? O que cada força orixá é responsável. Cada poder não é um só espírito, né? Ele é uma multidão de trabalhadores que utilizam o mesmo título. E eles estão ali na Umbanda porque entendem, né, a Umbanda como uma doutrina universalista, onde todo mundo está ali, né, onde esses espíritos estão ali, preocupados somente em servir, auxiliar e desoprimir, tá? Eles só querem servir, só querem amar e só querem trabalhar. Então, se eles estão ali, é porque eles querem, eles têm essa necessidade e eles querem trabalhar, eles querem servir, eles querem amar. Então, eles querem se sentir úteis, tá? Então, é justamente aquilo que a gente falou ali atrás. A gente percebe que quando a gente fala de um poder orixá, por exemplo, Oxóssi, não é um único Oxóssi. São vários espíritos que trabalham por afinidade na mesma faixa vibratória do poder Oxóssi, tá? Então, voltando um pouquinho também, e é legal a gente retomar esses conceitos e entender um pouco mais também, porque não existe um Deus Oxalá. Então, a hora que a gente olha para um todo, não existe um Deus Oxalá, tá? Mas uma corporação de espíritos formada com o título honroso de Oxalá. Todos os espíritos que trabalham e que militam nesta corporação também podem ser conhecidos e chamados de Oxalás. Assim é com todas as corporações orixás que estejam na faixa vibratória da corporação de um orixá, que também são conhecidos como tais, ou no mínimo filhos daqueles orixás, tá? Então, assim, se eu tenho esses espíritos, um deles, tá? E não é que ele é o Oxalá, ele é um Oxalá. Pode ter um outro e este outro também ser um Oxalá. Não existe um Oxalá único, tá? É bom que se diga e é bom que se reforce também. Assim é também com os poderes reinantes do orixás, do Divino Criador. Existe um espírito arcangélico, um nobre angelical, um superior que comanda a corporação de cada poder e de cada hierarquia orixá. Às vezes, um comandante pode ser substituído, porque a gente acredita que na corporação orixá também aconteça o mesmo, porque todos têm oportunidade e devem ter a oportunidade de servir a Deus, onde o trabalho é maior. Então, lembra ali atrás que eu falei daquela hierarquia? E que tem-se sempre a condição de ascender na hierarquia? Então, é justamente isso. Um espírito que hoje
ele está, né, ele é um espírito elevado, ele pode se tornar, né, um, um orixá superior. Basta ele evoluir, basta ele trabalhar e ter esta evolução. Claro, é alguma coisa rápida? Não, claro que não é. Mas existe esta possibilidade, tá? E existe sim esta ascendência. Então, como a gente fala, né, não tem um ser eterno determinado como orixá, né? São corporações e distribuídos. Repetindo, o que a gente conhece como Yansan, não existe uma Yansan. Você não, você, eu digo o espírito, não é uma Yansan, tá? Mas ele está Yansan. Como eu falei lá atrás, não existe o Oxalá, existe um Oxalá e ele está como Oxalá. Pode ser que em um determinado momento, esse estar como Oxalá, ele possa estar como Yansan, ele possa estar como Oxóssi, tá? Mas não existe aquele único, certo? Essa que é a grande verdade. Quando a gente, né, vem para a Terra, a gente sempre evolui, então a gente sempre vai reencarnando, né, nas nossas missões de vida. A gente vem, cumpre o nosso propósito, desencarna, reencarna e assim vai, e vamos cumprindo esses ciclos para a nossa evolução. Então, sempre em cada encarnação, nós temos aprendizados, nós temos lições que devemos obter para sempre buscar a nossa evolução espiritual. Então, na verdade, quando a gente vem, tá? Quando nós chegamos aqui, nós somos irradiados, tá? Por uma força orixá, tá? Então, na verdade, nós somos irradiados, não que nós sejamos filhos de orixás, tá? A questão de ser filho de orixá não é algo crível. E por que que não é algo crível? Porque nós somos filhos de Deus. Como nós podemos ser filhos de Deus e filhos de orixás ao mesmo tempo? É aquela coisa, né? Nós não podemos ter dois pais ali ao mesmo tempo de origem, né? Nós não podemos ter deuses e orixás como pais. Nós somos filhos de Deus. Nós viemos encarnados sob uma força orixá que rege este período, tá? Então, isso é algo também para a gente ficar atento. Então, quando a gente fala que ali, na verdade, nós somos filhos de Deus, e quando a gente vai reencarnando, 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 a gente vem sendo irradiado pelos poderes reinantes dos orixás. Então, o que isso significa? Significa que em uma encarnação, você pode ter vindo irradiado sobre a força de Iemanjá, tá? Numa próxima encarnação, você pode ser irradiado pela força de Xangô. E você necessariamente pode, em duas encarnações, ter duas irradiações diferentes. Mas vocês continuam sendo filho do mesmo pai. É por isso que, às vezes, a gente encontra pessoas que falam, né? Ah, eu sou filho de Yansan, eu sou filho de Oxóssi, eu sou filho de Xangô. Não, não é bem assim. Você pode ter, no teu período de nascimento, na sua chegada à Terra, na sua encarnação, você pode ter sido irradiado por aquela força, correspondente ao orixá. Mas que você é filho de Deus único e exclusivamente, sim, tá? Então isso corrobora e mostra pra gente que nós somos filhos de um único pai e nós temos essas irradiações ao longo das encarnações. E a cada encarnação no plano terreno, devido a esses desajustes kármicos ou as vivências necessárias que a gente precisa, a gente vem auxiliado pelo magnetismo das potências orixás, tá? Para quê? Para nós equilibrarmos, para reajustar e para arrumar aquilo que for necessário, tá? E assim surgem, né, aquilo que a gente chama de orixá de coroa, orixá de frente, juntó, direita e esquerda, tá? Que a gente vai ver agora. Um orixá de coroa, ele rege, irradia e absorve o nosso caminho espiritual, nos doando qualidade e atribuição necessária para a nossa evolução espiritual. E mesmo também absorvendo os excessos, tá?
O de frente, ele rege, irradia ou absorve o nosso caminho material, nos doando qualidade e atributos necessários à nossa vida física, tá? O orixá juntó, ou orixá junto, tá? Ele nos auxilia com as nossas qualidades e atributos, né? Irradiando e absorvendo o aprendizado das verdades divinas, adquiridos em vivências passadas e o equilíbrio desses erros cometidos, tá? A fim do quê? De que no presente a gente não cometa esses mesmos erros, não cometa esses mesmos equívocos e a gente consiga buscar a nossa evolução, tá? O orixá de direita, aquele que rege com as qualidades e atribuições à nossa direita, ou seja, o nosso consciente, tá? A parte, né, consciente, a parte racional, o polo positivo, as virtudes humanas. Já o da esquerda, tá? O que significa? É o nosso inconsciente, o nosso polo negativo, os nossos defeitos, tá? E absorve o excesso e mantém o equilíbrio. Isso que é importante. Então, a gente consegue, neste parágrafo, explicar, né, e dar uma visão sobre os orixás de coroa, frente, juntó, direita e esquerda. E a cada encarnação, tá? Como a gente falou um pouquinho lá atrás, de acordo com as necessidades, tá? Os orixás ali, os de frente, os de juntó, eles são trocados, estimulando, paralisando, renovando, direcionando aquilo que nos falta ou está em excesso. Então, se por acaso nós estamos com excesso, estamos com falta de algo, pode sim ocorrer uma troca, tá? Uma troca desta força, uma troca desta irradiação, para quê? Para nos reequilibrarmos, porque aquilo é melhor para nós agora, tá? Basta a gente saber, com certeza, que os orixás que regem a nossa coroa, a frente, junto à direita e esquerda, são, né, sermos sabedores das nossas falhas e dos excessos, a fim de efetuar com êxito a nossa reforma íntima. Então, toda esta evolução, tudo que a gente busca para ser pessoas melhores, seres humanos melhores, tá? A gente tem que ter como base a reforma íntima. Isso é algo difícil? É, porque nós somos seres imperfeitos. Nós temos vários defeitos e a gente sempre procura evolução, a gente sempre procura se melhorar. Então, quando a gente percebe que necessita mudar hábitos, que necessita ter uma outra visão das coisas, que necessita ter uma outra concepção dos fatos, tenho certeza que é para nossa melhoria, que é para o nosso crescimento e para nossa evolução, tá? Os orixás de coroa, os de frente e os juntó, são aqueles indicados por um guia espiritual dirigente de um templo ou um sacerdote umbandista competente. Então, se você está assistindo a gente aqui e está acompanhando a aula, não pensa que você vai encontrar o teu orixá, né, aquele que é o teu regente, na internet, num livro, num artigo. Não. Procure sempre, sempre um dirigente espiritual de um templo, de um terreiro, ou procure um sacerdote, um bandista que tenha competência para tal. Porque ele consegue te orientar, ele consegue te falar. Do contrário, você vai procurar apenas tão somente satisfazer a tua curiosidade e não vai saber se aquilo é o certo ou não. Então, consulte sempre, esteja sempre presente ali no seu terreiro, no seu templo e converse com o dirigente responsável. Ele vai te ajudar e ele pode te falar. E esses orixás também poderão ser indicados por um oráculo de orixás manipulados por alguém competente. Mais uma vez, não busquem ajuda, né, em sites, em artigos que têm origem desconhecida, em páginas de redes sociais. Tomem muito cuidado com isso, tá? Então procurem sempre o dirigente do terreiro que você frequenta, tá? Os orixás da direita são indicados pelo planeta regente do nosso nascimento, pelo signo regente, porque esse planeta contém a irradiação primordial desses orixás. E os orixás da esquerda são indicados pelo planeta ascendente do nosso nascimento, porque esse planeta contém a radiação primordial desses orixás. Então, aqui sim, a gente tem essa característica pelo signo e pelo planeta, tá? Que acende o nosso nascimento.
Então, quando a gente percebe que todos os reinos da natureza, o fogo, a terra, o ar, a água, o mineral, o etérico, os vegetais, enfim, tá? Eles estão ligados pelo fator encarnatório, onde cada encarnação, dependendo do vaso físico utilizado, eles têm elementos genéticos acentuados e que pertencem a algum elemento da natureza. E também tem o fato de estarmos intimamente ligados a alguma potência reinante do Divino Criador, em especial forças orixás, onde estaremos recebendo irradiações do elemento pertencente àquela potência de forma incisiva. Então, exemplo, você pode receber ali, né, uma irradiação do poder reinante Yansan ali em você. Pois cada planeta possui energia, possui matéria e magnetismo próprio, fazendo com que cada signo seja único no universo, tá? Assim sendo, os planetas que nos rodeiam enviam as radiações diuturnamente, dia e noite, e às vezes por conjunções especialmente, tá? Então ali só para a gente ter uma ideia, o Sol, ele rege o signo de Leão, tá? E tem como correspondência Pai Oxalá e Mãe Quaraci. A Lua, que é regente do signo de Câncer, a Mãe Iemanjá e o Pai Omolu. Mercúrio, regente dos signos de Gêmeos e Virgem, né? Pai Oxóssi e Mãe Obá. Vênus, regente dos signos de Touro e Libra, Mãe Oxum e Pai Oxumaré. A Terra, o Senhor Anhangá e a Senhora Mara. Marte, o regente do signo de Áries e corregente de Escorpião, Pai Ogum e Mãe Ansan. Júpiter, regente do signo de Sagitário e corregente do signo de Peixes, Pai Xangô e Mãe Paranca. Saturno, regente do signo de Capricórnio e corregente de Aquário, Pai Abaluayê e Mãe Nanã. Urano, regente do signo de Aquário. Netuno, regente do signo de Peixes. E Plutão, regente do signo de Escorpião. E aí a gente faz um parênteses ali embaixo no nosso rodapé, que o senhor Anhangá e a senhora Mara não assumem a radiação de um ser por estarem afetos à Terra, né? E, consequentemente, estarem presentes na vida de todos os seres humanos, vitalizando, desvitalizando ou estimulando e desestimulando os aspectos dos sagrados orixás, seja que encarnação for. Então, eles cuidam ali, né, estão presentes na vida de todos os seres humanos. Concluindo, tá? Não existe o fato de um ser humano masculino ou feminino ter como orixá de coroa, frente ou juntó, direita e esquerda, um orixá masculino ou feminino. A irradiação independe do sexo, porque são irradiações de Deus e temos de vivenciar essas irradiações. E isso não controla e nem permeia o fato de um ser estar atualmente como masculino ou feminino. Ou seja, as irradiações orixás, que têm por correspondência o masculino e o feminino, independe, tá? Não entenda que porque você é homem ou você é mulher, você vai receber irradiações correspondentes ao sexo. Não, tá? Isto não acontece. Você vai receber e você vai estar preparado para essas irradiações por aquilo que você necessita, tá? Não por questão de sexo, tá bom? E agora a gente entende o porquê em cada encarnação a gente vem com irradiação orixá diferente dentro das nossas vidas. Essas irradiações, elas vêm com qualidades, atributos e atribuições que projetam em nosso espírito e em nossa matéria, para quê? Para que nós tenhamos essas vivências necessárias, tenhamos esses aprendizados para o nosso crescimento, tá? Porque em cada encarnação, a gente vai vivenciar uma ou mais irradiações de Deus, dependendo dos elementos da natureza que estiverem presentes e acentuados em nossa constituição física ou astral. Então, repetindo o que nós vimos lá atrás, né? E apenas concluindo este assunto. Então, cada encarnação vem-se com uma irradiação orixá diferente, tá? E trazendo aqui alguns pontos importantes e um grande resumão. Não existe um humano filho de orixá ou sendo um com o orixá, ou um ancestral orixá em nossas vidas. Nós somos filhos de Deus. Apenas e tão somente. O que nós temos são irradiações orixás que nós recebemos a partir da nossa encarnação no plano terreno.
Não tem um ser humano encarnado ou desencarnado que seja um Ogum, um Iemanjá, mas sim seres humanos que momentaneamente vibram, tá? Por afinidade dentro daquela corrente vibratória. Todos nós somos, ontem e hoje e eternamente, filhos de Deus, portanto, um com Deus Pai. E um guia protetor, ele tem proximidade com uma linha de orixá por afinidade. Assim sendo, a sua vibração ou seu talento direciona por tudo que representa aquela irradiação. Então, são espíritos que militam naquela corporação. Tá bom? Esta primeira parte a gente falou sobre os orixás de uma maneira geral, sobre o que eles são, sobre sobre eles serem poderes reinantes do Divino Criador, por ter hierarquias de orixás que nos regem, que são responsáveis por cada etapa, desde a criação até a sustentação e a manutenção da vida na Terra. Entendemos que não existe um filho de orixá, e sim, aquela energia vibratória que nós recebemos quando viemos aqui no plano terreno, numa encarnação. Somos filhos de Deus e que, principalmente, não existe um orixá humanizado, ou seja, um orixá não é e nunca teve uma versão de ser humano, tá? Ele é apenas, então, somente uma força, um poder, e como está até colocado em um dos slides anteriores, com um hálito de Deus, tá? E agora a gente vai entender um pouquinho de cada orixá, tá? Quando a gente fala dos orixás, e a gente traz um pouco, já traz mais ainda para dentro aqui da Umbanda, a gente fala sobre as 7 linhas, né? Então, o que a gente vai falar aos poucos sobre as 7 linhas? Que foram disseminadas pelo caboclo das 7 encruzilhadas, tá? O fundador da Umbanda, que atuam diretamente às demandas que chegam no terreiro, tá? Então, como a gente já falou ali atrás, não existe um caboclo de Ogum, mas sim um espírito com roupagem arquétipica de caboclo que trabalha fluidificamente ligado à irradiação Ogum. Então, por exemplo, se você uma hora você está tomando um passe e está tendo uma consulta com um caboclo, tá? Esse caboclo ele pode ter uma irradiação, seja de Ogum, seja de Oxóssi ou de qualquer outro orixá, mas você não estará tomando um passe ou uma consulta com o Ogum, tá? E esse caboclo, claro, ele vem na questão arquétipica, tá? Do índio, do bugre, certo? Que está ali, que milita ali dentro da Umbanda. A Umbanda ela trabalha com 7 poderes reinantes do orixás do Divino Criador, pois são forças de Deus que são as mais clamadas a atuarem nos problemas daqueles que nos procuram. Por isso, não encontrarão caboclos de Oxum, de Nanã, de Obá, de Euá, de Logunedé, de Xumaré, enfim, de todos os orixás, tá? Porque eles labutam nas 7 linhas excelsas, que foram instituídas por Pai Antônio e disseminadas pelo caboclo das 7 encruzilhadas. E essas 7 linhas excelsas a gente vai ver na sequência. Então, é claro, às vezes, por exemplo, a gente olha para lá, um caboclo de Nanã, Obá, Ossain, Oxumaré. Não, eles não têm esta vibração. Eles não aparecem ali. Só que são orixás que estão ali, são espíritos que militam ali dentro daquela onda vibratória, tá? Dessas 7 linhas excelsas que a gente vai ver na sequência. A primeira delas, Oxalá, tá? Oxalá, o elemento humano, é o poder que criou e desenvolveu o homem. Então, por características, tá? A linha ali de Oxalá, ela cuida da espiritualidade, do nosso eu interior, da paz, religiosidade, perdão, fé, união, fraternidade e raciocínio consciencial. Então é aquilo que traz ali a nossa questão de vida, de espírito, de paz, tá? Então é um poder que criou e desenvolveu o homem. Já Iemanjá, tá? A nossa querida mãe Iemanjá, é o elemento das águas salgadas, o domínio do psicológico, tá? É o poder de desagregar, né?
Quando a gente fala e pede para que Mãe Iemanjá leve todo o nosso mal para 7 ondas do mar sagrado, é justamente para desagregar, para tirar todas as impurezas e as energias ruins. É a energia que purifica o nosso sofrimento, tá? E ela promove uma limpeza delicada em nossa constituição física e espiritual. E ela, né, é correspondente, né, e corresponde a lar, família, harmonia, apoio afetivo, processo psicológico de qualquer ordem, casamento, família e educação familiar. Então, ela está muito ligada à família, muito ligada à harmonia, muito ligada ao processo psicológico, tá? Então, esses são algumas áreas, né? Algumas qualidades que traz aí a Mãe Iemanjá. Assim como o Pai Oxóssi, né? Que Pai Oxóssi é o elemento fauna, né? Os animais, natureza, a fartura e a abundância. É o poder que nos traz coragem, esperança e de crescimento e prosperidade. Nos auxilia a nunca faltar o alimento na mesa. E a gente sempre pede a Pai Oxóssi, né? Que nunca nos falte um teto sobre nossa cabeça e um prato de comida na nossa mesa. Então ele nos encoraja a buscar o que é nosso, né? Que a gente consiga ter sucesso através do nosso próprio esforço, tá? E o Pai Oxóssi tem, né, como características ali a força criativa, o crescimento, esperança, abundância, fartura, realizações, alimentação, energia, trabalho e estudo. Então, faça por onde, se dedica, coloca, arregaça as mangas, põe a mão na massa, que Pai Oxóssi vai te ajudar, tá? Ogum. Ogum, elemento metal, elemento fogo, o domínio da lei e da ordem. O que é, é. O que não é, não é. É o poder do progresso, das batalhas do dia a dia, né? Das lutas para vencer, dos desafios que nós temos na vida, né? De superação de dificuldades, de encarar alguma coisa de forma positiva e de encarar que é possível resolver, né? E que o poder que cuida para que a paz se estabeleça através do cumprimento da lei, né? O que é, como eu falei, o que é, é. Se é lei, se cumpra, tá? Ogum vai, né? No caminho, né? Dos caminhos abertos, das vitórias, lutas, leis, livre-arbítrio, direções corretas, liberdade de escolha, persistência, progresso, conquista e perseverança. Então, se você tem alguma dificuldade, tem algum problema, você está passando por um momento difícil, se inspire em Ogum. Peça a força de Ogum para superar esse problema. Pai Ogum está do teu lado. Pai Ogum vai te ajudar. Desde que você também se ajude, tá? Xangô. Xangô é o elemento mineral, o fogo, o domínio da justiça. É o poder que auxilia em nosso karma, ou seja, a energia que clamamos quando necessitamos da compreensão para o que está escrito no livro da nossa vida, né? Como diz o ponto, quem deve paga, quem merece recebe. Pai Xangô escreveu a justiça. Então, é o que às vezes a gente fala, né? E eu também costumo usar sempre, de conversas que eu tenho, seja com familiares, com amigos, enfim. Tomem cuidado com o que vocês vão pedir para Pai Xangô, hein? Porque Pai Xangô, ele é justo. Se você merecer, você vai ter. Se você está devendo, você vai ter que pagar. Então, pense muito bem. Mas, se for justo, Pai Xangô vai te ajudar. E Pai Xangô está ligado à justiça, a desafios, à determinação e força de vontade, coragem, paternidade e sucesso. Tá? Já Yansan é o elemento ar, o elemento fogo, o domínio dos direcionamentos. É o poder que nos auxilia durante as tempestades e os sofrimentos que assolam a nossa vida. Né? O poder que nos auxilia nas mudanças, no direcionamento. Então, estamos com dúvidas, temos dúvidas de onde seguir, do que fazer. Confiança. Ela vai te orientar, ela vai te ajudar, né? Yansan, ela está muito ligada a mudanças, a direcionamentos, à inteligência, a vencer batalhas, né? A atitudes, ao destemor, à entrega. É um poder que nos auxilia e nos ajuda a vencer as nossas viciações, os nossos vícios. Então, isso
Mãe Iansã consegue nos ajudar também com essa força intempestuosa dos ventos, né? Dessas mudanças, desse câmbio de ciclos, né? Ela é muito poderosa e muito característica. E o pai, Omolu, e o pai, Obaluaê, é o elemento terra, é o domínio da vida e o da morte, o do início e o do fim. É o poder que nos auxilia na cura de doenças, na saúde e na morte, o poder da transmutação, de um fim necessário e caminhos para novas experiências, né? Pai Omolu é a morte, é o velho, é o domínio das doenças físicas, e Obaluaê é a vida, é o novo, é o domínio das doenças do espírito. São dois domínios comandados por dois espíritos, Pai Omolu e Pai Obaluaê. São duas irradiações distintas e interligadas, né? Então, um cuida do fim, a hora que termina o ciclo, a hora que já acabou, e o outro cuida daquilo que começa, daquilo que se inicia, daquilo que está novo, né? Então, é meio que um ciclo, né? Onde se termina e onde se começa. O bom é que sempre aquilo que acaba tem um novo começo. E eles estão muito ligados à medicina, a fim de sofrimento, à transmutação, à cura de doenças, vida, morte, saúde e humildade, tá? E os demais poderes, que estão dentro dessas 7 linhas, lembra lá no início, quando a gente falou de outros orixás que não constavam dentro das 7 linhas? Pois bem, são esses determinados poderes que estão dentro dessas 7 linhas e que trabalham e que militam nesta mesma irradiação. Oxum, né? Elemento de água doce, o domínio do sentimento, compaixão e misericórdia divina. Nanã Buruquê, elementos de águas paradas, o domínio da reencarnação, de maturidade, do crescimento, amadurecimento, sabedoria. Ieuá, elemento água de fonte nascente e rios serenos, transformação. Tranquilos, adaptáveis, belos, sensíveis à visão interna, onde a gente consegue ouvir os pensamentos do nosso eu maior. Obá, elemento água tumultuado, domínio da ação, iniciativa, força de vontade para lutar e vencer, e de saber o que quer. E nos ensina também a lidar com desilusões, seja ela de qualquer ordem. Oxumaré, o elemento céu e terra, o domínio dos ciclos, o equilíbrio, poder de renovação de ciclos, de movimentos constantes, de tudo na vida. Ibeji, o domínio da espiritualidade, a liberdade espiritual, do gostar de viver, nega o vício, o egoísmo, a ambição. O Ossain, que é o elemento flora, a cura de nossos males físicos ou espirituais através das plantas. Logunedé, o elemento terra e água, adaptação constante, né? É o poder que nos auxilia a enxergar, a ter a beleza interior, o poder da adolescência, aquele que vive a vida com alegria. Onilé, né? Nossa mãe terra, tá? A base de toda a vida. Ela é todos os aspectos da natureza, a mãe que acolhe os ancestrais. Tudo que vem da terra e ela retorna, e a ela retorna, tá? Quitembo, o tempo, o cumprimento do nosso karma, determinando o início, o meio e o fim, onde começa, onde continua e onde termina. É o poder que trabalha ininterruptamente, determinando o espaço e o tempo que cada um tem para empreender a sua jornada retificadora perante a eternidade. Orumilá, o domínio do destino, o poder que rege o nosso destino. É o testemunho da criação e da energia de ligação com Deus através do conhecimento da vida e da morte. Entendido isso, vistos as 7 linhas, né, dos orixás, os outros orixás que estão e que trabalham juntamente nessas 7 linhas, a gente fecha este ciclo e lembra lá no começo, quando a gente falou um pouco sobre o sincretismo? Então, a gente traz aqui também um capítulo extra sobre o sincretismo, né? Na verdade, a gente várias vezes escutou falar que o orixá ele tem uma representação por um santo católico, tá? Então a gente já escutou isso. É claro que isso, na real, não é algo da Umbanda, tá? Mas é algo que isso está no popular e isso está, né, sempre em discussão. Então a gente traz também porque é importante a gente exemplificar e falar. Então, na verdade, o sincretismo é a tentativa de conciliar crenças opostas,
É uma tentativa de conciliar, por exemplo, a Umbanda com o catolicismo, tá? Então, na verdade, quando isso acontece, quando a gente percebe essa questão e percebe, né, o uso desse termo, é um termo mais usado, né, e utilizado como referência religiosa, como um tratado religioso tradicional da Bahia, tá? Onde há uma influência de crenças de religiões tradicionais africanas em rituais de igreja católica. Então é por isso que existem esta correspondência. Então, nesta correspondência, tá, que a gente tem aqui, Oxalá tem a equivalência nesta correspondência a Jesus, assim como Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes, Oxóssi, São Sebastião, Ogum, São Jorge, Xangô, São Jerônimo, São João Batista, Yansan, Santa Bárbara, e Omolu, São Lázaro, Obaloaê, São Roque. Então é esta correspondência que faz para tentar conciliar crenças que são opostas, tá? É claro, isso não é algo da Umbanda, mas a gente traz também porque isto está no imaginário popular e isso está ali no dia a dia mesmo, em rodas de discussões e por aí vai, tá? Então, gente, com isso a gente encerra a nossa aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito, eu espero que vocês tenham entendido mais o que são os orixás na visão da Umbanda crística, onde eles atuam conosco, quem são essas 7 linhas, o que são cada orixá, tá? E o que isso pode trazer para a gente, né, como evolução e buscando sempre melhorias, tá? Mais uma vez, eu repito, se vocês gostaram da aula, vai ali, clica no joinha que vocês gostaram, compartilha esta aula com quem precisa e com quem deve entender um pouquinho mais sobre os orixás, tá? E se ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal e ative o sininho para as notificações, tá? Eu encerro por aqui, agradeço a todos pela atenção, muito obrigado, que Deus os abençoe, até a próxima.